Eu vi ah, o vídeo, que para mim não faz nenhum sentido, da profecia assustadora e também li comentários que foram feitos. Os últimos comentários que foram feitos, que são os mais recentes, são, são muito intelectuais, com pontos de vista corretos, com, com toda a dignidade de uma pessoa que sabe aquilo que está, de pessoas que sabem aquilo que estão a fazer. E isso eu acho muito, muito, muito decente. Eu vou aqui tentar explicar às pessoas mais ou menos como é que a visão tão deturpada deste vídeo pode ou não levar as pessoas a acreditarem na malícia que este indivíduo, que é um palermo, um imbecil, um idiota, foi capaz de fazer. Aliás, não tem mais nada no mundo que fazer, é só para destruir a religião dos outros, a fé dos outros. Não acreditam em Deus, que fiquem em casa, não saiam do curral. É simplesmente isso. Todos nós temos o direito de dar a nossa opinião, mas quando nós a damos deve ser com isenção, deve ser uma opinião que respeita as liberdades individuais, religiosas, as liberdades políticas e as liberdades morais. E eu sinceramente não posso aceitar isso de uma pessoa infantil que possivelmente ainda acredita que o Pai Natal lhe traz as prendas para casa e lhe deixa os presentes dentro de uma meia. Nem vou comentar mais porque isso só revela mesmo problemas intelectuais graves. Quanto à besta, a besta da era antiga refere-se realmente à Revolução Industrial, não é? Que se deu nos finais do século XVIII e nos inícios do século XIX. Para ser mais correto, foi nos finais do século XVIII e nos inícios do século XIX. A segunda refere-se realmente à idade pós-moderna, que é o que nós vivemos atualmente. Não é? Quando se fala das roupas escarlates, do ouro, não é? Da púrpura, isso é a era pós-moderna. Isso refere-se simplesmente ao seguinte: hoje em dia as pessoas só querem bens materiais. Elas só querem ouro, dinheiro, elas só querem ter um bom carro, uma boa casa, elas só querem ter luxo. Luxo esse que muitos deles não podem ter. Mas mesmo assim só querem ter isso. Quanto à púrpura ou às vestes, refere-se ao grande luxo que as pessoas querem ter. E a a cor púrpura refere-se à devassidão, à prostituição, ao putedo, à falta de sinceridade, perdão, à falta de amor próprio, por eles, claro, e depois também amor coletivo, que é pelos outros, à falta de amor, que é triste, falta de amor. A falta de amor revela-se nos resultados que existem nos casamentos. Os resultados dos casamentos, por regra, dão o divórcio. Isso é o resultado de um casamento, é o divórcio. O divórcio não tem resultado de casamento. O resultado de um divórcio é o divórcio. É? O resultado de um casamento, para pessoas que não têm valores algum, é o divórcio. É? E alguém poderá dizer, mas todos nós temos o direito de fazer isto e de fazer aquilo. Exatamente, todos temos. Mas se sabemos à partida que alguma coisa pode estar mal e não dá certo, o melhor é não nos fazermos de parvinhos e não entrarmos em campos que devíamos muito bem estar afastados. Ou seja, não é? Se não queremos entrar num divórcio, o melhor é não nos casarmos. Não é? Se queremos fazer algo que é correto, não é? Casamos e casamos. Não é?
Quanto à história, daquela questão que se fala no vídeo da Inquisição, eu não sei de onde é que ele foi buscar os números que a Igreja Católica, através da Inquisição, matou milhões e milhões de pessoas. Onde é que isso está? Isso não existe. A Igreja Católica não matou milhões de pessoas através da Inquisição. Isso é uma grande mentira. Não é? Se considerarem que quando os espanhóis foram para o México e a América do Norte, mas na parte do Sul, que é o Novo México, essas zonas aí, e mataram as civilizações incas, astecas, maias e os índios que lá estavam, realmente fizeram, mas não foi através da Igreja Católica. Porque se assim fosse, Portugal teria feito o mesmo. A Igreja não queria que fosse feita a Inquisição, a Igreja não queria que fosse feita a Inquisição assim tão despropositadamente. Aliás, a Igreja Católica nem queria que fosse feita a Inquisição. A Inquisição começou a existir, nem foi por causa, não foi tanto pela Igreja Católica. Foi por pressões de beatas, de pessoas que eram extremamente católicas, que pressionaram a Igreja e levaram a crer que isto e aquilo era a melhor solução para se fazer. Só isso. Claro que isso não isenta realmente a Igreja ter feito isto e aquilo mal. Isso não isenta. Não estou a dizer que isenta, mas a culpa não foi totalmente da Igreja Católica. O povo teve muito a puxar por isso. Os ricos e os poderosos que existiam na altura e o povo que era muito puritano, eles defendiam que quando alguém não acreditasse na mesma coisa, que devia haver um choque muito grande e que deviam ser trazidos para a religião. Se eles negassem a religião, deviam ser mortos. E a Igreja começou a aceitar aquilo como uma prática corrente. Quanto à história das cruzadas, as cruzadas também é um erro muito grave. Dizer que as cruzadas existiram por causa da Igreja Católica. Isso é muito grave, porque todos os livros de história antiga revelam que as cruzadas, os papas não queriam ir para as cruzadas. O que aconteceu foi o seguinte: o rei de França, que era extremamente poderoso, é? E claro, nós sabemos que França é perto de onde? Da Itália, é? Faz fronteira com a Itália. Para além do rei de França, também o imperador germânico, o Império Germânico, não é? Como muitos dos. Não existia Itália, a Itália era dividida em reinos, não é? E como tal, muitos dos reinos eram também germânicos. E claro, houve pressões, porque de França e da Germânica, do Império Germânico, Alemanha, e da Inglaterra, faziam peregrinagem para a Terra Santa. Ora, os cristãos eram mortos. Os reis começaram a ver isso porque o povo reclamava disso. Não é? O povo, o clero reclamava disso e o rei teve que fazer alguma coisa. Foi o rei de França que estipulou as primeiras regras, as ordens militares para ir para os locais santos. Não é? Para além disso, também existiu depois a pressão do imperador germânico sobre o Papa, em que o Papa não queria, mas depois ele mandou o exército lá para Viterbo, que era a antiga cidade dos Papas, era Viterbo, não era Roma, era Viterbo, e ficou lá durante algumas semanas até que o Papa decidiu que o que realmente devia fazer era isso, era aceitar o que eles estavam a dizer. E então foi colocado exército lá, nos locais santos, não é? E monges, que normalmente o exército era de monges. Vá. No início começou assim, monges. Depois é que os reis enviaram para lá também os militares. Neste caso os de França já lá estavam, mas como os de França tinham uma